Olá, boa tarde, como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. O melô dos fofoqueiros já começou, né? 2022. Já quer saber da vida dos outros. Como é que vai os outros? O que os outros fez? Fala pra mim. Os outros encheu a cara, os outros já fez um monte de voto e já descumpriu quantos? Já fez o ano internacional do regime, já começou, não é? Dia, dia 2 começou o ano internacional do regime. O sujeito comeu, empanturrou. Agora, segunda-feira, dia 2, tô começando meu regime, né? Aí já tá correndo, né? Já sei, já saiu suando. Mas depois volta pra panela, volta pra geladeira, tudo de novo, né? Mas eu quero contar uma experiência muito importante para você sobre o final do ano de 2021. No dia 30 eu estava trabalhando e resolvi vir mais cedo para casa, umas 3 da tarde. E aí fiz uma farofa rica que eu gosto de fazer, que é frito bastante cebola, alho, depois coloco brócolis, cenoura, tomate, aveia, vem em flocos, e aí faço 2 ovos lá e fica uma farofa muito rica, muito saudável. Não coloco pimenta, condimentos que você gosta. Então fiz, estava uma delícia, comi. Ao comer, eu sentei-me no sofá e de repente um espírito se apresentou. E ele disse: eu vou entrar em você, eu vou acabar com você. Então naquela hora eu comecei a examinar aquela situação. Era uma tarde bonita, estava agradável. E eu parei assim, comecei a ouvir aquela voz. Ele se identificou, falou assim: eu sou o Omicron, eu vou entrar em você, eu vou acabar com você. Eu então comecei a entrar numa batalha espiritual que já tive outras vezes no decorrer da minha vida cristã. Sempre algumas tentativas. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vem através de doenças, ele vem através de acidentes, ele vem através de assaltos, ele vem através do coração maldoso das pessoas e executa as suas obras. Então eu comecei uma batalha espiritual. E assim que eu ouvi aquela voz, eu comecei a sair mais ou menos de mim, e percebendo assim aquela batalha, e eu dizia assim: não, você não vai entrar em mim. Tem uma frase que em 2020, final de 2019 para 2020, quando tudo estava começando sobre essa malignidade, sobre esse demônio que foi liberado, que infelizmente tem ceifado milhões e milhões de vidas pelo mundo afora, que é a Terceira Guerra Mundial que a gente vive. Então a palavra de profecia que Deus me mandou repartir, e eu reparti com vocês, era essa. Oh meu Deus, em 2020, eu e a minha família. Então em janeiro de 2020, assim como Moisés foi visitado por Deus e mandou que ele ungisse os umbrais da porta, sacrificasse ali o cordeiro, colocasse o sangue, que a morte passaria, mas não passaria na casa daqueles que tivesse ali a marca do sangue do cordeiro. Então essa foi a revelação que no início de janeiro eu recebi do Senhor e compartilhei com muita gente nas minhas redes sociais, que era o seguinte: eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus. E assim foi. Então essa frase começou a trazer solução e proteção para as nossas vidas. Por quê? Tudo que você profetizar, não é? As coisas vão trabalhar. E aí, graças a Deus, temos passado por esta avalanche maligna para dizimar a população, para levar e ceifar vidas. E depois ainda Deus me acrescentou a outra frase dizendo assim: e se porventura por um caminho entrar, por 7 fugirá. Então aí foi somando essas frases. Então eu e a minha família, e em 2022 você deve continuar com isso, porque o mundo jaz no maligno.
eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus. Atualizando, eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do coronavírus e do Covid-19 e suas variantes, variante Delta, variante maligna, variante Omicron, todas as variantes de demônios que possam aparecer, nós já vencemos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E assim, você deve declarar para 2022, eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus, da Covid-19 e de suas variantes. E se, porventura, por um caminho entrar, por 7 caminhos fugirá. E todo o prejuízo pelo Covid-19 causado será restituído com lucro dobrado. São estas as profecias que nós precisamos liberar da nossa boca para combater o mal. Então o Covid, o mal foi lançado no mundo, ele já está aí. Agora cabe a mim e a você, na autoridade que recebemos do poder de Deus, quando Jesus disse, eu vos dei poder e autoridade para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para libertar os oprimidos e os cativos de Satanás. E isso precisa ser colocado em prática. E se por um acaso, porventura, ele entrar, por 7 caminhos fugirá, derrotado fugirá. E assim, nós precisamos agir nos dias atuais como os nossos antepassados, os exemplos de fé, não heróis da fé, nenhum deles era heróis não, eles eram exemplos de fé, são exemplos de fé até o dia de hoje. E você deve seguir o exemplo de fé de Davi, o exemplo de fé de Elias, o exemplo de fé de todos aqueles que nós chamamos erradamente de heróis, mas eles são exemplos de fé. Heróis eles não foram porque herói não erra, herói não comete besteira, eles são exemplos. Agora, quando você declara com a sua boca, eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores da Covid-19 e das suas malditas variantes, em o nome de Jesus, assim acontecerá. E se, porventura, por um caminho entrar, por 7 caminhos fugirá. E aí o que aconteceu? Eu fiquei naquela batalha das 4 da tarde, com esse espírito maligno chamado Omicron, que é esta variante demoníaca. Gente, vocês não percebem? Precisamos ler mais a Bíblia. A Bíblia fala que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, um espírito maligno, ele volta com outros 7. Olha a revelação que Jesus Cristo nos dá. Então assim, veio um demônio, entrou na vida daquela pessoa, depois o que ele fala? Ele fala que ele foi expulso e ele voltou com 7 outros. 7 outros espíritos voltaram, 7 variantes vieram contra aquela casa novamente. Se ela encontrar a casa desprotegida, não com palavras proféticas, não com atitudes para rejeitar, para recusar, ele entra e o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Isso está lá nos evangelhos de Jesus Cristo, no Novo Testamento, você precisa ler a Bíblia. E então a luta, essa batalha espiritual com esse espírito maligno chamado Omicron, que está repreendido, ele está identificado, que é uma grande bênção. Quando Jesus foi expulsar um demônio, ele procurou saber a identidade dele, para que você saiba lutar com mais eficácia e com armas apropriadas. Então Jesus perguntou qual o seu nome, não no sentido de curiosidade, para mim saber com que armas eu vou lutar. Uma vez eu fui chamado para expulsar um demônio, eu havia chegado de um culto, estava ali preparando, comendo um arrozinho, um feijão, já era tarde da noite, e de repente tocaram a campainha na minha casa, pedindo para mim ir ajudar uma pessoa que estava possessa. Eu cheguei, eles já tinham tentado de tudo com aquela mulher, expulsar o demônio dela. E eu fui e perguntei. Não é uma atitude que eu uso muito, mas eu preciso saber quem é meu inimigo, para saber como que eu vou atuar contra ele. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? E ele disse, não vou falar o meu nome. Aí eu ouvi e perguntei, qual é o seu nome? Ele disse, não vou falar o meu nome, mas eu cortei os pulsos dela. Ah, falei, thank you. Espírito de suicídio, sai dela em nome de Jesus. Aquela mulher deu um
pulo, um tombo, caiu e estava liberta. Por quê? Eu identifiquei o inimigo que eu estava lutando para tirar da vida daquela pessoa. Então eu perguntei o nome, eu queria saber que tipo de arma que eu vou usar, que tipo de revelação, que tipo de autoridade ou de palavra eu liberaria. Então ele disse que não falaria o nome, mas mostrou os pulsos assim para mim, ó. Mas eu cortei o pulso dela. Eu falei assim, identificou-se, espírito de suicídio, sai dela. Portanto, a necessidade de nós identificarmos, então está aí identificado o espírito que está atuando, essas variantes demoníacas, essas variantes do inferno, mas que Jesus disse, por causa das revelações que eu dou a vocês, Mateus 16, 18, as portas do inferno não irão prevalecer. Jesus fala isso claramente, olha, a revelação vai fazer com que o diabo planejou, variantes do inferno, não prevaleçam contra você. As pessoas estão falando que seja um ano de menos pandemia, que seja mesmo, mas não adianta só você ficar desejando, olha, né, que vai embora, que vai embora. Há uma resistência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resistir à Covid-19 e ele fugirá de você. Não adianta a gente ficar assim desejando, olha, desejamos, mas agora arregaçar as mangas e profetizar, declarar, eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do Covid-19 e suas malditas variantes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se de repente na tua vida alguma coisa acontece, por um caminho entrar, por 7 vai fugir. Aí eu vejo as pessoas falar, pegou o Covid? Eu peguei o Covid e fiz conforme o Salmo 19 fala, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os meus pés caíram e não mais se levantaram. Você precisa levantar esta bandeira na sua vida nesses tempos em que o mundo está sendo covardemente atacado pelas forças demoníacas, usados por homens e mulheres que são aliados a ele. Você tem que usar a bandeira do Salmo 19, você tem que usar a bandeira de guerra, as palavras, eu vejo as pessoas, peguei o Covid, ai meu Deus, né? Outro teve sequela, outro está tendo sequela, eu peguei o Covid. Não, eu não pego o Covid. E se o Covid tentar me pegar, o que faço com ele é o que fizemos, é o que Davi diz. Covardemente atacado pelas forças demoníacas, usados por homens e mulheres que são aliados a ele. Você tem que usar a bandeira do Salmo 19, você tem que usar a bandeira de guerra, as palavras, eu vejo as pessoas, peguei o Covid, ai meu Deus, né? Outro teve sequela, outro está tendo sequela, eu peguei o Covid. Não, eu não pego o Covid. E se o Covid tentar me pegar, o que faço com ele é o que fizemos, é o que Davi diz. Então Davi profetizou a queda de Golias, do Covid dele. Profetize por antecipação. Assim você deve profetizar o ano todo, mês após mês. Eu e a minha casa não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus. E se porventura, por alguma razão, entrar por 7 caminhos, baterá em retirada derrotado, em o nome de Jesus Cristo. E depois, o prejuízo e as contas, e parei de trabalhar, perdi emprego. Declara, profetiza, todo prejuízo causado por esse demônio, pelo Covid-19, pelo coronavírus, será restituído com lucro dobrado, inclusive as vidas que se perderam. O ano passado, Deus vinga a morte com vida, Deus vinga o mal com o bem, Deus vinga a doença com a saúde, Deus vinga a pobreza com a riqueza, Deus vinga a guerra com paz. As vinganças de Deus são opostas e nós precisamos nos aliarmos a Ele e vingarmos. Então profetize que as vidas serão restituídas. E sabe o que aconteceu por eu estar profetizando, ensinando, e muitos que Deus tem levantado no mundo têm feito a mesma coisa? O número de gêmeos surpreendeu o ano passado.
Muitos gêmeos começaram a nascer, ou seja, todo prejuízo pelo coronavírus causado será restituído com lucro dobrado, inclusive as vidas que se perderam. É assim que nós vencemos, não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem, se vence o mal pela fé, pela revelação da palavra de Deus. O diabo pode preparar, mas as portas do inferno não irão prevalecer quando você tiver a profecia na sua boca e profetizar, usar a sua boca. E o que aconteceu nesta luta, nesta batalha espiritual no penúltimo dia do ano? Eu fiquei das 4 da tarde até as 4 da manhã naquela batalha. A cabeça parecia que ia explodir. Era Satanás, se apresentou. Eu não peguei o Covid. Aliás, as pessoas dizem, não, o Covid me pegou, né? Não, eu que peguei o Covid. Eu peguei o Covid, o consumi, o atravessei e sobre os meus pés caíram e não mais se levantaram. Então foram 4 horas, ou melhor, foram 12 horas, das 4 da tarde até as 4 da manhã, eu passei naquela luta onde eu tinha a consciência das coisas, eu queria chamar alguém, mas eu não conseguia, e eu fiquei naquela luta solitária, porém a presença do Espírito Santo comigo, e eu tinha que lutar. Você tem que lutar. E a Bíblia diz o seguinte: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Portanto, a tristeza tem prazo de validade de 12 horas na vida de uma pessoa. Tudo de ruim, de triste, de mal que acontecer na sua vida, se porventura acontecer, saiba de uma coisa: existe um prazo de validade. Então a tristeza pode durar uma noite. Uma noite tem quantas horas? 12. E veja bem, das 4 da tarde às 4 da manhã foi um período de 12 horas. Agora, se eu aceitasse, não, é verdade, agora é época, deixa eu correr, né? Então já vou tomar o tal remédio, que poderia ter feito isso sem problema nenhum. Mas o mal se vence na batalha espiritual. Mas foram 12 horas de luta, e quando foi às 4 da manhã eu consegui levantar. Imediatamente passei um áudio para minha irmã no Brasil, a Simone, e disse: olha, eu passei uma noite, não disse o que era, mas eu venci, eu estou bem. E aí ela tentava falar comigo e não conseguia, mas o que aconteceu? Pode a tristeza, pode o problema, pode a doença, pode o mal durar até 12 horas. É o limite de Satanás. Deus colocou limites na vida, na terra. Deus colocou limites na esfera satânica. Eu vivo aqui no mar, vocês sempre me acompanham os vídeos, e há um versículo em Jó que fala sobre as ondas. Ele fala assim, Jó fala assim: as ondas orgulhosas, elas lá no meio do mar, elas são capazes de virar navios de 5, 15 andares. Mas quando elas chegam na praia, elas perdem força. Sabe por quê? Deus falou lá: eu coloquei limites nessas ondas malignas. Deus colocou limites. E nós precisamos entender. Então você vê a onda que está lá no mar, que viraria um navio de 15 andares, ela chega na praia e tem lá uma criancinha brincando com ela. Porque Deus colocou limites. Satanás tem poder, mas é um poder limitado. Satanás pode até levar para o túmulo, mas o túmulo é onde começa o poder da ressurreição. Satanás pode até fazer cheirar mal e denunciar, está fedendo, mas quando Jesus chega, ele grita, ou seja, ele profetiza. Ele fala assim, Jó fala assim: as ondas orgulhosas, elas lá no meio do mar, elas são capazes de virar navios de 5, 15 andares. Mas quando elas chegam na praia, elas perdem força. Sabe por quê? Deus falou lá: eu coloquei limites nessas ondas malignas. Deus colocou limites. E nós precisamos entender. Então você vê a onda que está lá no mar, que viraria um navio de 15 andares, ela chega na praia e tem lá uma criancinha brincando com ela. Porque Deus colocou limites. Satanás
tem poder, mas é um poder limitado. Satanás pode até levar para o túmulo, mas o túmulo é onde começa o poder da ressurreição. Satanás pode até fazer cheirar mal e denunciar, está fedendo, mas quando Jesus chega, ele grita, ou seja, ele profetiza: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto viveu, e aquilo que estava fedido se tornou um perfume, aquilo que estava destruído passou a ser reconstruído pelo poder que há na palavra de profecia quando profetizamos em nome de Jesus. Portanto, alie-se à vontade de Deus, combata esse bom combate, continue profetizando, porque o Covid-19 e suas variantes não vai ter poder sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora, permaneça na sua posição, não se assuste. E passado no dia 31, eu amanheci com uma dor nos ossos. Doía tudo, me doía tudo dentro do meu corpo. A cabeça estava desse tamanho, os ossos doloridos, e eu assim, atordoado, confesso para vocês, estava exausto, que não foi apenas uma falta de sono de uma noite. Foram 12 horas de luta, foram 12 horas batalhando contra aquela entidade que me desafiou. Mas desafiou, e eu vou contra essa entidade, esse Omicron, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. E assim as trevas não prevaleceram, não prevalecerá sobre a sua vida, não prevalecerá sobre a sua casa, sobre a sua família, as ideias, as malignidades e as variantes satânicas que estão sendo liberadas neste mundo através de vírus, através de doenças. Precisamos nos proteger, precisamos profetizar e declarar. Escreva na sua casa, escreva na sua mão, escreva onde for esta profecia e declare ela em oração sempre. E aí o que aconteceu? No dia 1º eu estava um pouco melhor, e hoje dia 2, ontem foi a primeira noite de sono, dormi feito uma criança, não tinha mais nenhuma dor. Depois dessa batalha fui uma massagista que é minha cliente, e eu falei para ela: olha, eu passei por uma luta aí e eu tô tudo travado, né? Ela foi lá, me fez massagem, encheu de agulhazinha e foi falando assim: olha, eu não sabia. Ela falou: você sabe que a dor anda pelo corpo? Eu falei: não sabia disso não. Eu falei: poxa, ela tem perna, então, doutora, corta as pernas dessa dor. Então, mas sabe quando você treina, que você não anda muito tempo, você vai treinar e de repente você sente o corpo todo atrofiado? Põe isso, só que 3 vezes mais. A dor na pele, a dor no osso, a dor na cabeça, porque era a luta intensa, né? E a Bíblia fala que quando Jacó lutou com o anjo, ou seja, ele cooperou com o anjo, a Bíblia diz que ele mancava pela manhã. Foi assim que aconteceu comigo, amanheci mancando, andando tudo torto, doía para tudo que era lado, mas graças a Deus, no dia 1º para o dia 2, que foi essa última noite, eu dormi feito um anjo, em paz, acordei restaurado, renovado, e estou aqui repartindo este acontecido e ajudando você a crer e a prevalecer sobre este mundo que jaz no maligno, mas maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, maior é Cristo. E aí veja, Deus me consolou com esta palavra e me mandou escrever, e eu publiquei: as hostes infernais da maldade e aqueles que tentaram me matar morreram. Me levou lá em Samuel, no capítulo 23:10, quando diz assim: Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou a não ser na hora de saquear os mortos. Então não importa se os outros desistam, mantenha sempre sua posição e o mundo verá você mais que vencedor e não derrotado. Então veja, na hora da luta, o medo toma conta. Esse Eleazar aqui, que era um general de Davi, ele, quando os inimigos vieram atacar, todo mundo correu para se proteger e com medo. Agora ele manteve a posição dele.
Ele manteve a posição. Mantenha o seu posicionamento. Em 2022, mantenha o seu posicionamento de fé, de confiança, de paz, de alegria, de fidelidade, de honestidade. Mantenha a posição, se mantenha na sua posição, se mantenha naquilo que você crê, se mantenha profetizando, se mantenha declarando. Não é só agora no dia 1º você escrever um monte de pedido aí e já nem sabe mais o que quer. Você tem que continuar regando, porque entre o plantar e o colher, entre você orar e a sua oração ser respondida, precisa haver o regar. E o regar o que é? É você cuidar, não deixar que as ervas daninhas cresçam, não deixar faltar água, não deixar faltar amor, não deixar faltar a tranquilidade, não deixar faltar... E aí o que aconteceu? No dia 1º, eu estava um pouco melhor e ontem, hoje dia 2, ontem foi a primeira noite de sono, dormi feito uma criança, não tinha mais nenhuma dor. Depois dessa batalha, fui uma massagista que é minha cliente e eu falei para ela, olha, eu passei por uma luta aí e eu tô tudo travado. Ela foi lá, me fez massagem, encheu de agulhazinha e foi falando assim, olha, eu não sabia. Ela falou, você sabe que a dor anda pelo corpo? Eu falei, não sabia disso não. Eu falei, poxa, ela tem perna, então, doutora, corta as pernas dessa dor aí. Então, mas sabe quando você treina, que você não anda muito tempo, você vai treinar e de repente você sente o corpo todo atrofiado? Põe isso só que 3 vezes mais. A dor na pele, a dor no osso, a dor na cabeça, porque era a luta intensa, né? E a Bíblia fala que quando Jacó lutou com o anjo, ou seja, ele cooperou com o anjo, a Bíblia diz que ele mancava pela manhã. Foi assim que aconteceu comigo, amanheci mancando, andando tudo torto, doía para tudo que era lado, mas graças a Deus, no dia 1º para o dia 2, que foi essa última noite, eu dormi feito um anjo, em paz, acordei restaurado, renovado e estou aqui repartindo este acontecido e ajudando você a crer e a prevalecer sobre este mundo que jaz no maligno, mas maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, maior é Cristo. E aí veja, Deus me consolou com esta palavra e me mandou escrever e eu publiquei. As hostes infernais da maldade e aqueles que tentaram me matar morreram. Me levou lá em Samuel, no capítulo 23:10, quando diz assim: Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou a não ser na hora de saquear os mortos. Então não importa se os outros desistam, mantenha sempre sua posição e o mundo verá você mais que vencedor e não derrotado. Então veja, na hora da luta, o medo toma conta. Esse Eleazar aqui, que era um general de Davi, ele, quando os inimigos vieram atacar, todo mundo correu para se proteger e com medo. Agora ele manteve a posição dele. Ele manteve a posição. Mantenha o seu posicionamento. Em 2022, mantenha o seu posicionamento de fé, de confiança, de paz, de alegria, de fidelidade, de honestidade. Mantenha a posição, se mantenha na sua posição, se mantenha naquilo que você crê, se mantenha profetizando, se mantenha declarando. Não é só agora no dia 1º você escrever um monte de pedido aí e já nem sabe mais o que quer. Você tem que continuar regando, porque entre o plantar e o colher, entre você orar e a sua oração ser respondida, precisa haver o regar. E o regar o que é? É você cuidar, não deixar que as ervas daninhas cresçam, não deixar faltar água, não deixar faltar amor, não deixar faltar a tranquilidade, não deixar faltar nada. Então Eleazar manteve a posição dele. Mantenha a sua posição. Eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do maldito coronavírus, da Covid-19 e de suas malditas variantes. E se porventura por um caminho entrar, por 7 caminhos da minha vida e da minha família fugirá.
e todo prejuízo pelo coronavírus causado será restituído com lucro dobrado, inclusive as vidas. Esta é a palavra de profecia para que esteja na sua boca durante todo este tempo em que o mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo, aqui estamos e enquanto estivermos aqui, vai prevalecer a igreja do Senhor, vai prevalecer o nome do Senhor, irá prevalecer a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E se porventura as pessoas começarem a desistir, como desistiu lá no caso de Eleazar, né? Você não vai desistir. Não é porque muitos desistiram que você vai desistir. Não, mantenha firme o seu posicionamento e o mundo verá você mais que vencedor, mais que vencedora e não derrotado em nome de Jesus. Os gigantes cairão diante de você pelo poder da fé e da palavra de profecia. Diante deste vale de ossos secos que o mundo está, seja profeta, não vale de ossos secos, né? Diante do vale de ossos secos nós temos duas opções. Diante dos problemas nós temos duas opções, ou desesperar ou buscar a solução. Diante da escuridão você tem duas opções, ou acender a luz ou continuar no escuro. Eu imagino que você acenderia a luz. Então deixa a tua luz brilhar e Jesus Cristo te exaltará. Bênçãos e beijos no teu coração. Tenha um ano especial, saudável e tudo em dobro, porque já é 22, 22 é dobro. O dobro de paz, o dobro de saúde, o dobro de riqueza, o dobro de trabalho, o dobro da bênção que enriquece, não traz dor nem preocupações, e assim você e sua família estejam guardados, blindados pelo poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Beijo no teu coração. Weber Pinheiro, tio Guedinho com o dono do ouro, da prata, do dinheiro. Já estou tratando de mudar o D, o meu P lá, o meu P para D, né? Para em vez de Pinheiro ficar dinheiro. Tchau, tchau. Deus te ama.